programa pelo rádio em 560 no AM, 79.9 no FM, na Alexa para quem tem um aplicativo, na aba ao vivo do site. Também estamos a partir de agora ao vivo pelas redes sociais, em especial pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Ele está sendo gravado em seguidinha. Quando ele acaba o programa, a gente já sobe ele também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Programa Vitrine de Negócios especial. Tem aqui o patrocínio de Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fazer parte, maior será a transformação. E mais, né, uma escolha financeira que é o Sicoob Vale do Vinho, faça parte. CDL Caxias apoiando o seu negócio. Dentro do programa Vitrine de Negócios, com 1h30 de conteúdo aqui ao vivo para as pessoas que acompanham a programação em todas essas formas e canais interativos, nós estamos numa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Iniciamos no dia 7, né? Tivemos aí 2 sábados consecutivos e hoje é a vez de sabatinar, de conversar com a candidata Denise Pessoa, do PT. Junto conosco estão aqui os colegas de profissão, os colegas jornalistas, Alice Correia, a quem a gente já dá bom dia. Alice, bom dia. Muito bom dia, Beverly, bom dia a Daniel, candidata Denise. Satisfação estar com vocês neste sábado aqui no Vitrine de Negócios. Jornalista Daniel Lucas Rodrigues, coordenador de jornalismo também. Daniel, bom dia. Muito bom dia, Beverly, bom dia, Alice, bom dia, candidata, bom dia a todos os ouvintes da São Francisco. Mais uma vez também um prazer estar aqui no Vitrine de Negócios nesse período pré-eleitoral, digamos assim, né? A campanha em si já começou, inclusive já está na reta final, porque no dia 6 todos nós, como cidadãos, iremos até as urnas elegermos, né? Prefeito, prefeita e ainda vereadores e vereadoras de Caxias do Sul. Então, a gente faz esse serviço que é trazer a você, nosso ouvinte, todas as informações desse período eleitoral. A candidata presente aqui, Denise Pessoa, nosso bom dia, nossas boas-vindas. Bom dia, Bethany, bom dia, né, aqui as nossas Alice, também Daniel, que estão aqui nos acompanhando. E um prazer imenso, né, estar aqui conversando com vocês. Bom, o formato do programa é o seguinte: nós temos aqui 1h30 de conteúdo, ele vai ter apenas 3 intervalos ao longo de todo o programa, e a gente vai conversar com a candidata aqui com perguntas feitas pelo Departamento de Jornalismo. A audiência fica liberada, obviamente, para mandar suas mensagens, suas perguntas, mas a gente vai fazer, já digo aqui de início, né, uma espécie de triagem aqui para que as perguntas que forem as mesmas, numa mesma área, a gente vai fazer, porque a gente não quer necessariamente que as pessoas usem este espaço para fazer torcida, né? Não é uma questão de torcida, é apresentação de propostas, então os ouvintes fiquem à vontade, mas levando em consideração que a equipe de jornalismo vai fazer essa triagem com as perguntas. Bom, já quero abrir aqui as perguntas, então. Colegas, por favor. Então, deixa eu apresentar a candidata Denise Pessoa, né, que faz parte da coligação União e Mais Ação por Caxias, PT, PDT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e Avante. Tem como candidato a vice o Alceu Barbosa Velho, do PDT. Bom, candidata Denise, nós já tivemos um primeiro momento juntos, digamos assim, que foi no debate, lá no Sindserv, né? Aliás, foi que deu início a essa campanha eleitoral. Um dia depois de iniciar a campanha eleitoral, já tivemos o debate lá no Sindserv. E hoje é um espaço para que vocês tragam mais propostas. Mas antes das propostas, quem é a Denise Pessoa e por que ela quer ser prefeita de Caxias do Sul? Bom, a Denise é filha de trabalhadores, migrantes, né, como tantos aqui na nossa cidade. Meus pais vieram do Campo de Cima da Serra, né, minha mãe de Vacaria, meu pai de Jaquirana, né, então, e eu me criei aqui, sou filha, né, filha de Caxias, né, nascida no Pompeia, Caxias Raiz, né, e fui criada ali no São José, no Garbim, né, no bairro Garbim, com meus pais sempre envolvidos com a comunidade, sempre, né, batalhando por melhores condições de vida, né, ali para aquela comunidade. Então, eles estiveram muito presentes, né, por melhorias na escola, né, era uma região que alagava muito, tinha muitos alagamentos, né, então meu pai foi presidente de bairro, então sempre esteve ali acompanhando, e eu fui criada, né, no meio de tudo isso. Minha mãe é professora, meu pai é pedreiro, né, e a minha mãe, então, também
dando aula, né, e sendo diretora da escola do bairro, também estava sempre ali envolvida com os alunos, com a comunidade, e eu estudei na mesma escola, a gente estava sempre junto. Então, a gente se criou em comunidade, eu diria, né? E aprendi desde criança que a gente precisa, quando algo, né, não está bom, a gente precisa participar para melhorar. Isso foi sempre meu pai, sempre dizia, né? Não adianta só ficar reclamando, achando que nada funciona, ou reclamar da política. Ele sempre dizia, tem que participar. Não gosta, participa. Então, eu desde sempre, né, desde jovem, então, participei da Associação de Moradores do bairro, participei da Pastoral de Juventude, depois do movimento estudantil, e muito jovem eu já me elegi vereadora, né? Com 24 anos, fui a vereadora mais jovem eleita na época, né? Agora já tem mais jovens. Cada vez mais jovens, né? Mas na época fui, né, a mais jovem. E de lá para cá a gente sempre esteve envolvidos, né, por melhorias para a nossa cidade. Então, eu aprendi na Câmara de Vereadores a conhecer a nossa cidade também, né? Então, eu conheço todos os bairros, todos os distritos, conheço os problemas, as dores da nossa comunidade. E também, como deputada federal, aprendi os caminhos de Brasília, conheço os ministros, conheço aonde buscar soluções. E quero, sim, poder auxiliar com tudo isso que eu aprendi, né, poder auxiliar a nossa cidade, por amor à minha cidade, né? Eu amo Caxias do Sul, com toda a diversidade que ela tem, né? E acho que, entendo, né, que esse momento histórico da nossa cidade, acho que cabe, sim, a gente ter uma mulher prefeita, né? E penso que esse ar da primavera que está chegando, né, também é um ar de esperança, né? Que possa trazer uma política que tenha mais diálogo. E eu me sinto preparada. Fui presidir a Câmara de Vereadores, sempre trabalhei com bastante diálogo, né? Consegui construir com todas as forças políticas mais diversas, né? Até porque na Câmara de Vereadores, os vereadores, o PT nunca foi maioria. Em 23 vereadores, nós tínhamos 13, e mesmo assim eu consegui presidir a Câmara e a gente fez a maior edição do Câmara Vai aos Bairros, né? Melhoramos toda a questão da Câmara ali, na questão de modernizar, né? E trabalhamos com bastante diálogo. Então, acredito que nesse momento a gente precisa ter diálogo, né, para florescer aí uma nova cidade. Hoje candidata a prefeita, mas deputada federal. É muito diferente Brasília de Caxias do Sul? No âmbito político, assim? O parlamento é diferente né? Eu acho que também eu tenho muita experiência no parlamento, né? Lá em Brasília, claro que é muito diferente, lá passa todas as políticas do Brasil, né? Então a gente acaba discutindo temas que envolvem todo mundo, né? Todo o nosso país, né? E acho que é muito interessante, mas a ser base também do governo federal ajuda bastante. Veja que a gente conseguiu trazer muitas conquistas para a nossa cidade. Nesse último período, a gente ampliou os leitos do Hospital Geral, por exemplo, em 110 leitos. E foi por uma articulação nossa, né, junto, claro, com a comunidade, mas também por ser base do governo, por poder dialogar com o governo, por ter um Ministério da Saúde também que voltou a investir na saúde, né, e na ciência. Então, estar também na base do governo também ajuda muito, né, a gente conseguir recursos. A gente conseguiu também a Universidade Federal para a nossa região, né, das 10 universidades federais que foram anunciadas no Brasil, uma, né, será em Caxias do Sul, que é a única da região sul do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ser em Caxias. Então, isso né, de 10 universidades do Brasil, tu ter uma em Caxias, é porque a gente tem articulação, sim, com o governo federal. Então, ser base do governo, porque eu fui vereadora sempre de oposição, né? Os 4 mandatos que eu sempre fui oposição. E é a primeira vez que eu sou situação, né? E ser situação do governo federal, tu vê que tu faz movimentos que acabam sendo muito grandes, né? Como a questão da Universidade Federal, como a questão do hospital, né, do Hospital Geral, mas também a gente tem um aumento aí do teto MAC do Hospital Pompeia, que a gente conseguiu articular em 13 milhões. Então, consegue movimentar muito mais tendo a relação, né, com o governo federal. Candidata, aproveitando o ensejo, foste vereadora, né, tem uma larga experiência nisso, também agora como deputada federal, e Caxias do Sul no cerne agora, né, com foco na prefeitura. Qual o principal desafio ou os principais desafios que entende com essas duas perspectivas que hoje tens, né, além da vereança, também como deputada federal?
Eu acredito que depois dessa questão mesmo da pandemia, né, que mostrou as fragilidades da saúde, e também pensando que os últimos 2 governos que nós, né, tivemos, e ainda temos, né, um que está terminando, eu vejo que a questão da saúde é o grande desafio. A saúde hoje, a gente construiu o nosso plano de ação, né, que é o nosso plano de governo, mas a gente chama plano de ação porque a gente precisa de mais ação de fato, né? Então, a gente construiu discutindo com toda a comunidade. A gente fez reuniões nas regiões, né? Foram 27 regiões diferentes da cidade. Fizemos mais de foram 113 reuniões aí também com especialistas. E a gente identificou que o maior problema é a saúde hoje em Caxias do Sul. Caxias já foi referência na saúde, né? Eu tenho na nossa chapa, além do Alceu Barbosa Velho, né? Que já foi prefeito de Caxias do Sul, como nosso vice agora, mas também temos o apoio do Pepe, né? O Pepe foi o prefeito que mais fez pela saúde. Isso a gente ouve em coro na cidade, né? Que tem uma diferença entre antes e depois. Mas acontece que depois, ali do governo Alceu, a gente teve um declínio na saúde em Caxias do Sul. Hoje a gente tem filas de espera enormes, as pessoas esperam por cirurgia anos, né? Então, exames demoram para ser feito, depois quando fazem ainda demora para conseguir uma consulta de especialista. Então, esse eu vejo que hoje é o prioritário, até porque, né, tudo pode esperar um pouco, né? Mas a saúde, quando espera, às vezes custa caro, custa às vezes a vida das pessoas, né? Então a gente precisa priorizar a saúde, né? Não vejo hoje outra prioridade. Claro, e já que mencionaste que a prioridade é a saúde, a gente sabe, a senhora mesma acabou de mencionar que custo alto, né? Então é uma questão de orçamento. No plano de ação, no plano de governo, quais as, digamos assim, estratégias justamente para conseguir o orçamento para a saúde desejada nesse programa? Eu vejo que a gente precisa mudar a lógica do que está sendo investido hoje, né? O que é mais caro? É a média e alta complexidade, né? Então, quando tu chega a nível de ter que ter o custo dos leitos hospitalares, sempre é mais caro os procedimentos, cirurgias, tudo é mais caro. Mas se tu trabalhar lá na prevenção, né, aumentar os agentes comunitários de saúde, né, para atender melhor a nossa comunidade, garantir que tenha médico na UBS, né, médico, ginecologista, pediatra na UBS, tu consegue fazer com que casos que seriam graves, né, sejam resolvidos antes de se tornar grave. Então, a gente precisa mudar um pouco essa lógica. Porque veja que a gente aumentou 110 leitos do Hospital Geral e a fila por leito fica aí em torno de 60, 70, sabe? A gente está enxugando gelo, né? Então, 110 leitos é maior do que muito hospital da nossa região. Tem hospitais, né, de cidades menores que tem 100 leitos. E a gente aumentou praticamente um hospital em 1 ano e meio. E mesmo assim a gente não dá conta. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E para mudar essa lógica, hoje o governo federal tem política. A gente tem a Estratégia de Saúde da Família, que tem financiamento do governo federal para garantir profissionais, né, de várias áreas nas UBSs, assim como os agentes comunitários de saúde. Então, hoje a gente muda essa lógica e equipa, de fato, as UBSs, né, para a gente garantir o atendimento, ou a gente vai estar sempre correndo lá. E tudo que investe aqui é muito mais caro, né? Quando a gente investe nos hospitais, né? Tudo é mais caro, na cirurgia, tudo. Então, se a gente prevenir antes, a gente promove saúde, né? Então, é uma outra lógica, né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido de garantir as equipes lá na UBS, mas também descentralizar as farmácias do CES, porque também tem que garantir que o remédio chegue até as pessoas. E também a gente vai ter a farmácia 24 horas e a política do remédio em casa, né? Que já existe, mas a gente vai ampliar para atender as pessoas que têm problema de mobilidade, que não conseguem chegar até o CES para pegar a medicação. E veja que também os dados de investimentos hoje na saúde dizem que a gente está investindo muito mais que o município deveria investir. Mas aí eu digo, é porque muitos procedimentos são caros. Como é que a gente investe tanto e tem tanta reclamação? Então, a gente está investindo mal, né? Então, a gente precisa ir corrigindo isso, né? E a gente precisa zerar a fila de especialidades, né? A gente precisa focar nisso, porque quanto mais a gente deixa isso represado, tudo vai ficando grave. Então, ou a gente resolve
ou a gente vai ter que sempre gastar mais, é uma bola de neve, né? Candidata, já que estamos na linha da saúde, a saúde sempre gera muitas perguntas, muitas dúvidas, é uma área realmente que interessa muito a população. Então, nesse sentido, Caxias do Sul, historicamente, tem uma dificuldade de manter médicos na sua lista, né, de atendimentos no serviço público, no Sistema Único de Saúde, assim por diante. É histórico. Em Caxias do Sul, já se criou uma série de movimentos, mas nenhum deles capaz, até o momento, de fazer fidelidade, digamos assim, ou atração, né, de profissionais de qualidade, ou profissionais que sejam nas especialidades médicas. Há alguma estratégia, algum planejamento para isso? Embora eu já tenha explicado, né, que prevenção pode-se usar outros profissionais que não só os médicos, para manter médicos. Qual a estratégia? Bom, tem várias medidas. O que eu penso? Primeiro, a gente tem uma legislação hoje, que é a Lei 409, que trata sobre a questão dos serviços, os servidores públicos, né? E a gente precisa resolver algumas deformações que tem ali, que é a questão de que hoje a gente tem vários tipos de médicos no serviço público e que ganham salários diferentes, né, e com cargas horárias diferentes, e que muitas vezes acaba desmotivando o médico, né? Vai dizer, pô, por que eu vou trabalhar tanto se o outro, né? A gente tem vários quadros de médicos. A gente precisa equilibrar isso, a questão salarial. Então, a gente precisa resolver uma questão aí que é funcional. Porque hoje, até com todas as mudanças que ocorreram, a reforma da Previdência no município, a carreira do serviço público acabou que também não interessa muito para os médicos que estão, né, na iniciativa privada, acaba sendo mais atrativo. Então, a gente precisa resolver essas questões funcionais. A gente pensa em fazer um plano de carreira, né, também, para que os servidores entram no serviço público e praticamente saem com quase o mesmo salário, e depois que se aposenta ainda já contribui com qualquer salário que tenha, né? A gente tem hoje os seletistas, eles só, quando se aposentam, tem um teto para eles passar a ainda contribuir para a Previdência. Então, o servidor público não. A pessoa que se aposenta, o professor lá que se aposenta, ou o funcionário que se aposenta com salário mínimo já vai contribuir, né? Então, isso acaba sendo algo que acaba não sendo mais atrativo a carreira do serviço público. Então, aquela história de que servidor público era privilegiado e tal, tinha muito privilégio, acho que hoje não tem mais isso. A gente precisa resolver hoje para a gente conseguir garantir que os servidores fiquem, porque senão a gente não vai ter médico mesmo na UBS. Então, a gente precisa resolver a questão dessas distorções, a 409, a gente precisa resolver, fazer um plano de carreira para voltar a ser atrativo o serviço público, claro, mediante metas, mediante qualificação, tempo de serviço, mas além disso a gente pensa no programa Mais Médico, né? A gente tem como trazer mais médicos, tem duas categorias desse programa, uma que é 100% financiada pelo governo federal e tem outro que o município tem contrapartida. Então, mas mesmo que tenha contrapartida, ainda é menos do que, né, tu poder pagar o salário do médico. Então, tem duas possibilidades de contratar mais médicos. Além disso, a gente tem a Estratégia de Saúde da Família, que também manda recurso para pagamento de médicos. E, além disso, a gente ainda pensa em fazer um programa de residência médica com parceria com as instituições de ensino. E, quem sabe, né, com a URGS aí, que vai chegar em Caxias no futuro. Mas a gente pensa que são formas aí da gente garantir e ampliar o número de médicos. Candidata, dois questionamentos atrás, tu citastes, né, ao seu Barbosa Velho, que já foi prefeito de Caxias do Sul, e seu candidato a vice-prefeito. Como que foi o processo, né, para chegar até o nome de Alceu? O que tu pode nos falar um pouquinho mais sobre o seu candidato a vice? Bom, primeiro dizer que é uma alegria muito grande, assim, a gente ter o Alceu como nosso vice. É a primeira vez que o PT está numa chapa com o PDT, compondo, né? Embora o PDT em outros momentos históricos já tenha apoiado, né, a candidatura do Pepe no passado, em algum momento, no primeiro, segundo turno. Inclusive o Alceu foi líder do governo Pepe, né? Quando o Pepe foi prefeito, ele foi líder do governo. Então, eu vejo que essa aproximação é quase que um reencontro, né, de toda de dois partidos que contribuíram muito para a nossa cidade. Na construção dessa composição, a gente vinha conversando muito com o PDT, né, da importância da gente retomar um governo que tenha compromissos com questões sociais, mas também com participação popular, né? Tanto que o primeiro governo que tem participação popular é o Pepe Vargas, né, quando ele cria o orçamento participativo. E o último governo que tem participação popular é o governo Alceu,
o orçamento comunitário. Então, a gente tinha muitas coisas que a gente entendia que a gente tem semelhanças. Eu diria que as nossas diferenças ficaram pequenas perto dos problemas que a gente tem visto na cidade. Então, com muito diálogo com o PDT, a gente conversou, o Alceu, ele mesmo diz, né, que cansou de vaiar da arquibancada. Ele disse, não adianta a gente ficar só ali da arquibancada, tem que ir lá e tem que jogar. Eu gosto de gente assim, né? E aí o Alceu disse, não, eu aceito estar nessa chapa. E também a gente tem falado muito sobre a questão tem pautas, né, como a questão da escola em turno integral, né, que foi uma das propostas do Alceu como prefeito, foi ele que avançou nas escolas de turno integral em Caxias do Sul, e todo esse tema da educação. Então ele disse, não, estou disposto, vamos lá, né, e acho que foi uma bela composição, né, além dos demais partidos que também estão compondo conosco. Bom, candidata, a gente tem mais 6, 7 minutos até o nosso intervalo. Dá tempo de abordarmos um outro assunto que é de grande relevância e importância para a nossa comunidade. A Beverly abordou principalmente saúde anteriormente, mas eu cito 3 pilares, né, que o pessoal mais se preocupa: saúde, educação e segurança. Vamos ficar na educação agora. Quais são suas propostas para a educação? Bom, na educação, a gente, como eu falava, né, o Alceu tem toda essa contribuição na área da educação. Ele foi o prefeito que mais escolas fez em 4 anos. Ele fez 10 escolas, né, ele construiu e implantou 10 escolas em Caxias do Sul, todas em turno integral. 2 de ensino fundamental, 8 de educação infantil. Eu digo que se nós seguíssemos nesse ritmo, a gente teria resolvido o problema de vagas, né, na educação infantil. Só que o problema é que depois, né, ninguém mais priorizou a educação. Então, a gente precisa retomar a construção de escolas, a gente precisa construir escolas. Não tem mais como a gente não avançar nisso. Bom, a gente sabe que se for comprar vagas na educação infantil, né, segundo informações, não teria mais nem vaga para comprar, né? Então, a gente ou se constrói ou a gente não consegue atender. Então, para construir salas em escolas de educação fundamental, né, de ensino fundamental. Então, construir salas para conseguir ampliar, pelo menos o atendimento de 4, 5 anos, né? Então, ver como a gente pode ampliar. Além disso, construir mais escolas, aí também tem recurso do governo federal. A gente sabe que tem um processo de parceria público-privada. A nossa preocupação é que são muitas escolas e num tempo muito longo, e as mulheres, mães, eu diria que são, né, que se preocupam mais, né, até porque acaba, né, tendo relação com elas. Não tem como esperar 10, 20 anos para construir essas escolas. Por isso que eu vejo que a gente precisa ter umas ações mais amplas, né? Então, é ampliar a sala de aula em escola, é buscar recurso do governo federal para construir, é buscar contrapartida de grandes empreendimentos da nossa cidade, porque o Alceu construiu também escolas, não só com parceria com o governo federal, mas também como contrapartida. Grandes loteamentos, grandes empreendimentos que chegam a Caxias, eles têm que dar contrapartida. Então, prioriza-se a construção de escola. Então, a gente pode trabalhar dessa forma para conseguir ampliar as construções de escola. E a gente precisa atender especialmente as comunidades que mais crescem. A região do Esplanada é uma região que cresce bastante, a região do Risso é uma região que cresce bastante e que está sempre faltando vagas na educação infantil. Além disso, a gente vai priorizar a construção de uma escola de turno integral no campus da Serra, né, que é uma região que está afastada, populosa, e até hoje não tem uma escola de ensino fundamental. Então, a gente precisa fazer isso, até para garantir que aquela juventude, né, possa estar estudando, e também garantir uma certa autonomia aí para as mães, né, porque, afinal, ali a maioria é Minha Casa Minha Vida, prioriza as mulheres como titular da moradia, e muitas são mulheres chefes de família, e que se não tem a escola, elas não têm nem como sair para trabalhar. É muito distante, o ônibus não permite, até que tu saia, tu volte, já tem que buscar o filho na escola. Então, a gente precisa garantir lá uma escola de turno integral. Candidata Denise, eu sei que agora a gente tem um pouquinho menos de tempo, então eu vou voltar ao assunto da saúde, porque certamente a educação a gente vai retomar. Com a questão da saúde, mencionaste algumas estratégias, com a questão da fidelidade dos médicos, programas, enfim, e também a questão de programas federais para poder fomentar, né, a saúde e resolver algumas questões históricas. Falando em questões históricas, mencionaste o Hospital Geral, né, novos leitos, mas o Hospital Geral não atende só Caxias do Sul, atende toda uma região, e também é um problema histórico da região conseguir sensibilizar outros municípios, outras prefeituras, para criar uma espécie de consórcio e fazer com que a gestão desses hospitais, que são referência em Caxias do Sul, possam continuar atendendo satisfatoriamente a toda a região. Como fazer isso?
Acho que precisa de diálogo, né? O governo Alceu, no final do governo, ele conseguiu fazer algo nesse sentido. Claro que troca o governo, troca todos os governos, né, da região, e as coisas têm que continuar. E eu vejo que a questão dos leitos, né, hospitalar, a gente precisa pensar o seguinte: tem ações que ajudar no financiamento, mas também tem outras ações que podem ajudar. Porque veja que a gente tem pessoas hoje ocupando leito hospitalar que são pessoas que poderiam estar em casa, tendo um atendimento de uma enfermeira que fosse visitar e só controlar o soro, né? Então, esse atendimento domiciliar, hoje tem muita gente que está lá fazendo, né, está ocupando leito só para fazer um soro, né? Não que não seja, mas que tu poderia fazer em casa tendo um acompanhamento. E tu diminui a utilização do leito e pode liberar esse leito para as pessoas fazerem cirurgia, para poder acelerar, né, toda a fila que tem de espera de vários outros procedimentos. Então, tem ações que a gente pode combinar com os municípios e tentar fazer com que a gente seja mais eficiente, né, na utilização dos leitos. Então, eu acho que com o diálogo a gente consegue sim avançar. Perfeito, são 8h56, a gente vai fazer um intervalo agora e na sequência a gente volta com essa entrevista especial com a candidata Denise Pessoa, hoje aqui na série de entrevistas Eleições 2024, peço licença a todos os convidados aqui, a gente faz o intervalo e voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento. Unimed Nordeste RS agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Confira agora os candidatos a vereador do PL. Eu sou a Caxias da Verdade. 10 promessas feitas, 10 promessas cumpridas. Fantinel, 22 mil. Enfermeira Kátia, 22.444. Saúde cuidando da saúde. Em defesa dos princípios e valores do judaísmo cristão. Pedro Rodrigues, 22.777. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. Ei você, servidor ou servidora pública de Caxias do Sul que ainda não é sócio ou sócia do Sindiserve, agora você pode se associar, ter vantagens como sede campestre, convênios e eventos e ainda concorrer a uma viagem. Dá uma olhadinha lá no site e redes sociais do Sindiserve, faça contato e associe-se. E também tem sorteio de viagem para quem indica colegas e canecas personalizadas para os setores com mais sócios. Seja sócio do Sindiserve, participe e ganhe! Está pensando em trocar de carro? O Sicoob pode te ajudar. Financie seu veículo 100% do valor em até 60 meses para pagar. Acelere na direção do seu novo carro. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Quebra do monopólio dos serviços funerários, um problema histórico em Caxias que envolve privilégios a um único grupo há mais de 20 anos, através de editais direcionados. Scalco vai acabar com esse absurdo, abrindo o mercado e colocando um ponto final nos preços desumanos praticados atualmente, valores até 4 vezes mais altos do que na capital. Quero mais Caxias. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. Rádio do teu tempo, Tua Rádio. De volta, este é o programa Vitrine de Negócios Especial. Estamos numa série de entrevistas Eleições 2024, no qual estamos sabatinando os candidatos, né, à Prefeitura de Caxias do Sul. Começou no dia 7 e hoje, dia 21, recebemos aqui a candidata Denise Pessoa. Estamos aqui ao vivo em nome de Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é o Sicoob Vale do
do Vinho, faça parte, e CDL Caxias apoiando o seu negócio. Estamos ao vivo pelo rádio 79.9 no FM, 560 no AM, na Alexa para quem tem o aplicativo, na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br e em live também simultânea com imagens direto do estúdio para facebook.com/Rede Tua Rádio, logo mais também no youtube.com/Rede Tua Rádio. Sabatino a candidata, os jornalistas Beverly Rocha, Alice Correia, Daniel Lucas Rodrigues, e seguimos aqui com a segunda etapa deste programa especial. Daniel, queres voltar à educação? Pode ser, vamos voltar à educação, porque a gente falou sobre diminuição da fila de espera, né, da vaga na educação infantil, que é talvez o principal calcanhar de Aquiles, como a gente costuma dizer, mas também tem sempre a preocupação de aumentar o quadro funcional, né, contratação de professores para as mais diversas áreas. Como é que você vê essa questão na educação? É necessário reforçar ainda mais o quadro de professores na rede municipal? Com certeza. Não tem como a gente não contratar, até porque a gente tem acompanhado, né, a questão dos professores, e a gente tem a previsão de vários professores se aposentarem nesse próximo período. Então, tem que ter concurso, a gente precisa, né, ter mais professores, até porque hoje já existe contratação de hora extra, né, para professores para cobrir a falta. Então, não tem, a gente precisa contratar mais, né, fazer o concurso, chamar mais professor, até porque quando a gente tem o professor efetivo, né, ele também contribui para o fundo de aposentadoria. Então, ele acaba auxiliando, né, o município na gestão do fundo de aposentadoria do servidor público. Quando você tem a contratação de hora extra, não tem a mesma contribuição. Então, a gente precisa chamar mais professores. Isso é essencial, né? E claro que é uma preocupação, acho que o Brasil como um todo, né, a gente tem uma preocupação na questão dos professores, porque a gente já tem uma perspectiva de um apagão, né, na educação, porque os professores não têm sido valorizados, né? A gente precisa, por isso que o plano de carreira também é necessário, para também valorizar os professores e a gente garantir, né, um melhor salário, para que a gente retenha os professores também na rede do município, né? Mas eu quero dizer que eu acredito muito na nossa rede, né? Eu acredito muito na educação pública, a educação municipal. Inclusive, meu filho estuda numa escola municipal, na escola que eu estudei, na escola que a minha mãe foi diretora, e a gente gosta muito do ensino público, e a gente trabalha para que cada vez mais seja fortalecido, né, a educação municipal. Agora, candidata, aproveitando o ensejo da educação, tem uma questão relevante, né? Nós acabamos agora de ter o prédio do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, que está disponível, né? Se não for ocupado para um fim que todos estão esperando que seja ocupado, será certamente ocupado para um outro fim, será ocupado. Mas não, talvez, necessariamente para uma questão educacional. E lá também, imagino que tenha uma memória afetiva, porque o curso de arquitetura e urbanismo era exatamente nesse prédio onde fizeste a sua graduação. Minha pergunta é nesse sentido: como fazer com que o ensino público seja valorizado, inclusive como a Universidade Federal, que é um desejo histórico da população, mas seja aproveitado estruturas, todo um expertise já que Caxias do Sul tem, com o polo educacional que se tornou, né, com várias outras instituições também de graduação e pós-graduação se tornando referência nisso, com a questão de também fomentar uma universidade comunitária que também está aí. Bom, a gente tem a UX, acho que quase todo mundo deve ter se formado lá, né? Porque é a universidade mais antiga aqui, né? E é uma universidade de qualidade e que é referência também, né? No Brasil, né? Em pesquisa, olha o que é o grafeno, olha o que é, né? Tudo que é produzido na universidade. A chegada da Universidade Federal, ela vai fortalecer cada vez mais a questão do ensino, né? O ensino de qualidade. A gente sabe que tem muitas instituições em Caxias do Sul, né? E eu vejo que a questão de ter uma universidade, né, com a expertise que a URGS tem, né, de chegar aqui em Caxias, ela é uma das principais universidades hoje no Brasil, né, de ensino público de qualidade, e em pesquisa. Então, acho que a região como um todo vai ganhar muito com isso. O Campus 8, a gente esteve ali com a reitora, agora a reitora Márcia, que ela tomou posse essa semana, né? Então, a professora Márcia esteve ali, a gente visitou, ela gostou muito, nós já tínhamos visitado com o vice-reitor Pedro, o professor Pedro, e eles gostaram muito do Campus 8, né? Eu realmente adoro o Campus 8, né? Até porque é isso, me formei ali, a Cidade das Artes, então ela é toda, né? É um campus muito, muito bonito, né? Arquitetonicamente, né? Artisticamente, tem muita produção ali.
E acho que está bem avançado, né, essa conversa, esse debate sobre tornar ali a sede da Universidade Federal, que vai ser a nossa Universidade Federal. Então, ela também acaba contribuindo para a UX, né, porque ao comprar um campus, né, a gente sabe que a Universidade de Caxias do Sul, ela já teve quase 40 mil estudantes, né, em torno, quando eu estudava, era mais ou menos isso, né? E agora a gente diminuiu muito o número de estudantes e a estrutura física, ela é muito espalhada, né? A gente tem campus em tantas cidades, Guaporé, Nova Prata, né, Vacaria, é muito grande, né? No Caí também, né? Então tem Canela acho que ainda está, né? Então, tem muitos campos e eles também precisam enxugar um pouco, né, essa estrutura. Então, acho que também é uma ação que acaba auxiliando duas instituições, além das parcerias que podem ocorrer, né? A URGS também se interessa em fazer parcerias de pesquisa, com a Universidade de Caxias do Sul, utilizar daqui a pouco os laboratórios, né, junto da universidade, porque já tem um investimento grande ali, né, de laboratórios na área da pesquisa da ciência, que pode ser utilizado compartilhadamente, né, em horários distintos, né, mas pode ser utilizado. Então, acho que a gente ganha, enquanto região, enquanto cidade, para a produção do conhecimento, né? Ela não vem... claro que as escolhas dos cursos, elas vão ser definidas junto com a comunidade, né? A URGS já se comprometeu de escutar os estudantes, a gente precisa ter demanda, precisa ter estudantes que queiram fazer, não adianta abrir curso que ninguém vai querer fazer, né? A gente precisa ter o interesse dos estudantes, mas também precisa ver a colocação no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a juventude, se não se coloca logo, eles desistem, né, do curso, então a gente precisa também entender qual é as demandas da nossa região. Então, ela vem para contribuir muito. A gente tem conversado na questão da educação, na necessidade dos professores, a gente tem conversado também sobre a questão dos profissionais da área da saúde, né, que são extremamente necessários, né, especialmente com esse olhar mais, né, de saúde pública, né, para atendimento da saúde pública. A gente tem conversado também na questão da agricultura, né? A Caxias do Sul é uma cidade que tem muita importância, né, na área da agricultura. A gente produz alimento para grande parte do estado. Porto Alegre, por exemplo, a maior parte dos alimentos que são consumidos lá vem daqui. Então, a gente precisa olhar para isso também para garantir a questão da juventude, a sucessão rural, né? Então, acho que é bem importante. São vários temas que têm aparecido. Óbvio que não vai sair com tudo, mas a gente pretende, né, sempre discutir os cursos que garantam, né, a permanência da universidade, né? A gente sabe que o campus de Tramandaí, ali no litoral, é um campus que, pelas escolhas dos cursos, acabaram não tendo tanta adesão, e esse erro a gente não pode ter em Caxias do Sul. A gente precisa, né, acertar para manter a universidade. Ainda nessa área da educação, outro ponto, né, que a gente vê muito em Caxias, tanto finais de ano e início de ano, é a questão da falta de vagas, né, mais próximos das casas dos pais e mães, e acabam fazendo aquela corrida para conseguir uma vaga. Como atender a essa demanda de falta de vagas em Caxias? Pois é isso. A gente, né, falava antes da questão da construção das escolas, mas também tem uma conhecida minha, né, a Silvana Piroli, né, que é presidente do sindicato. Ela diz que escola não tem rodinha, né? Porque, às vezes, tem muita criança numa região e depois acaba tendo mais... Os bairros acabam envelhecendo, né? E os filhos vão morar em outra região. E aí acaba que tem mais criança em outra região, né? E aí eu vejo que a gente também precisa conciliar a questão do transporte público, né? Porque... Bom, hoje o transporte, tudo é meio centralizado, né? Vai para o centro, vai para o centro. Então, mas a gente precisa rever algumas rotas de transporte para também garantir que chegue até a escola, né? Grandes fluxos de pessoas vão para a escola e vão para as UBSs. Agora, se não tiver ônibus para essas regiões, acaba que também não tem o acesso, né, à educação. Então, além de construir escolas, também tem que melhorar a questão do transporte para fazer com que as pessoas cheguem na escola, né? Então, também é uma questão de planejamento. Né? Candidato, vamos virar a chave, vamos falar de segurança? Vamos falar de segurança. Porque é uma área em que município e Estado têm que estar na mesma conversa, né? O Estado por parte da Brigada Militar, os policiais militares, e o município que auxilia com a Guarda Municipal, principalmente. Como melhorar a segurança em Caxias do Sul e as principais propostas da candidata Denise para essa área? Bom, a gente tem conversado também com vários segmentos, né? A gente percebe que a comunidade tem uma sensação de insegurança grande,
Até os índices e os números têm dito que tem diminuído, né, pelo menos os registros, né, de alguns tipos de crime. Mas o que eu vejo? A sensação de insegurança, ela também vem por um descuido da cidade, né? Quando a gente tem ruas escuras, né? As lâmpadas, muita lâmpada queimada, né? Que a gente ainda não fez as trocas adequadas. Então, muita lâmpada queimada, as ruas com muito mato, isso tudo dá uma sensação de segurança, né? Para aquela mulher que chega tarde, né, do trabalho, que vai descendo o ônibus e vai ter que atravessar grandes, né, trajetos no escuro, isso dá uma sensação de segurança. Além de várias questões sociais que acabam acontecendo, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, né? A gente sabe que não podemos criminalizá-los, né? Mas as pessoas acabam tendo uma sensação de insegurança, que é um problema social, que a gente precisa tratar como questão de saúde pública, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que a segurança seja, né, um dos pontos principais também de ser abordado. Mas a gente pensa o seguinte... na questão da segurança, a gente precisa fazer um plano municipal de segurança. A gente não tem um plano hoje, né? Cabe à Secretaria de Segurança Municipal, e aí eu quero dizer que eu, enquanto prefeita, eu estou reivindicando para mim também essa função de estar junto na questão da segurança, porque eu sou mãe, né? Sou mulher, a gente sabe o quanto a gente se sente insegura, né? Muitas vezes até no trânsito, na rua, né? E a gente precisa disputar a vida de cada jovem, né? A gente não pode achar que, porque tem algum problema, aquele ali a gente pode perder aquela vida. Não, a gente tem que disputar a vida de todos os jovens, né? Quantas mães ficam coração apertado quando o filho sai de noite, fazer uma festa, sair com os amigos e tal, e não sabe se vai voltar. E muitas vezes não volta, né? Então a gente precisa cuidar da vida das pessoas. Então nós vamos fazer um plano municipal de segurança a partir de evidências, né? De olhar, fazer um diagnóstico, quais são os pontos que são mais frágeis da segurança na nossa cidade. Bom, no tal ponto, por talvez ter muita festa, a região da Estação Férrea. Tem muita junção de gente ali, a gente precisa intervir lá. Então, a gente vai ter que intervir lá, manter guarda municipal ali para atender ou para, pelo menos, gerenciar qualquer tipo de conflito, sabe? Não é ser hostil, mas é a presença. Então, a gente precisa ver esses pontos. Há algum ponto que tem muito assalto ou roubo de celular, ou a gente precisa identificar quais são, porque normalmente eles acontecem nos mesmos lugares. Então, a gente tem que agir quase como um tratamento de acupuntura, né? Ver os pontos frágeis e ir lá e atuar de forma pontual e adequada, né? Então, e a gente vai retomar o Gabinete de Gestão Integrada, que é um gabinete junto à Secretaria de Segurança, né? E eu quero estar lá junto para articular essas forças policiais, né? Não só a Polícia Militar, também a Polícia Federal, né? A Brigada, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. Ali, nesse gabinete, a gente vai poder fazer avaliação, não só apagar incêndio, não só quando tiver muito índice de homicídio, mas também antes, prevenção. Né, trabalhar e fazer ação conjunta com outros segmentos, também com outras secretarias. Nós vamos trabalhar também para fazer políticas em regiões mais vulneráveis de contraturno, de capacitação, para dar alternativa para a juventude, né, para que não se envolva em situações que são ilícitas. Então, vamos trabalhar, né, para dar oportunidade para essa juventude. Então, são várias ações que eu diria que são, desde planejamento na área de segurança, a gente precisa melhorar isso, planejamento na área de segurança. A Secretaria Municipal, ela tem essa função. E, além disso, claro, equipar a Guarda Municipal, né? A gente precisa aumentar o número de guardas. A gente está em um concurso em andamento agora. A gente tem, hoje, menos guardas do que na sua criação, que são 25 anos atrás. Uhum. Então, a gente tem menos guarda do que 25 anos atrás. Aí, se a gente olhar, a questão da Brigada Militar já é um número menor. Claro, eu não posso chamar, né, policiais militares, mas eu posso chamar Guarda Municipal, que hoje acaba tendo uma função quase similar, né, das polícias. É uma polícia municipal. Então, a gente precisa aumentar a guarda. A gente vai criar uma patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. A gente vai melhorar o atendimento também das guardas nas escolas, então a patrulha escolar, para acompanhar mais as escolas. Nós vamos aumentar as câmeras de monitoramento, né, no entorno das escolas e também em locais que tenham mais pessoas, né, circulando. Então, tudo isso com planejamento, né, e com diagnóstico.
Ok, a gente está agora exatamente com 9 horas e 14 minutos e meio, quase virando 9h15, então eu já vou antecipar aqui rapidinho o intervalo para poder aproveitar melhor o segundo bloco, o terceiro bloco, melhor dizendo, com perguntas. Vem lá o intervalo, fique à vontade, participe conosco, ao vivo também pelo facebook.com/Rede Tua Rádio, série de entrevistas especiais, Vitrine de Negócios, Eleições. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Conheça os candidatos a vereador do União Brasil que estão com Adiló Nespolo. Andresa Bresciani, 44044. Jones de Canela, 44678. Joia Girardi, 44050. Vote Zulu, 44700. Giovanni Brandão, 44010. Ney Santos, 44300. Fernanda Maldonado, 44060. 45. 9 horas e 15 minutos. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Mais que uma escolha financeira, Cicobi. 16 graus. Porta aberta para entrar. Quer a chance de ganhar mais 800 prêmios? Participe do aniversário do Super Apollo e aproveite as ofertas válidas só neste sábado, dia 21. Alcatra bovina pedaço, R$ 34,90 o quilo no Super Apollo. Queijo mussarela pedaço, R$ 29,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, 54 anos, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Ei você, servidor ou servidora pública de Caxias do Sul que ainda não é sócio ou sócia do Sindiserve, agora você pode se associar, ter vantagens como sede campestre, convênios e eventos e ainda concorrer a uma viagem. Dá uma olhadinha lá no site e redes sociais do Sindiserve, faça contato e associe-se. E também tem sorteio de viagem para quem indica colegas e canecas personalizadas para os setores com mais sócios. Seja sócio do Sindiserve, participe e ganhe! A Ótica Martinato tem as últimas novidades em armações e óculos de sol. Das cores suaves aos tons mais vibrantes, cada opção de armação traz seu próprio charme e realça sua beleza de maneira única. E claro, com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3.199 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. A aposta acertadora levou o prêmio de R$1.320.351,51. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 196, cada uma levando o prêmio de R$2.000 com R$17,84. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso é no valor de R$5 milhões. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.537 da Quina. Os números sorteados foram 09, 35, 40, 68 e 78.
A quadra teve 68 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 10.989,45. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 20, é no valor de R$ 20 milhões. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2776 da Mega Sena. Os números sorteados foram 05, 17, 22, 37, 51 e 52. Já a Quina teve 38 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 37.686,21. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena é no valor de R$ 6 milhões. Loterias. Quanto mais se aproxima da eleição, mais eles tentam te confundir. O candidato que se diz a novidade, de novidade não apresenta quase nada. Chegou ao ponto de sugerir propostas em seus programas e plano de governo que, pasme, já existem e já foram inclusive entregues pelo Adiló. Das duas, uma. Ou o candidato não conhece o trabalho do Adiló ou admira, pois quase tudo que promete, o Adiló já fez e está fazendo. 45! A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta ao programa Vitrine de Negócios Especial Eleições. Hoje é dia de sabatinar a candidata à Prefeitura de Caxias do Sul, Denise Pessoa. No estúdio, ao vivo, pelo rádio e também em live no facebook.com/Rede Tua Rádio, temos os jornalistas eu, Beverly Rocha, Alice Correia, Daniel Lucas Rodrigues, em conversas com perguntas direto aqui à candidata Denise Pessoa. Daniel já chamou a palavra aí para retomar com outro assunto, Daniel? Sim, porque a candidata Denise conhece a Rádio São Francisco e sabe que a Rádio São Francisco é muito forte no nosso interior, né? Tanto é que nós temos um programa, Gente Nossa, que ele é voltado justamente para as pessoas do nosso interior. Então eu quero saber da candidata suas propostas para a agricultura e para o interior do município, que foi muito afetado nesse ano por conta das enchentes. Localidades ficaram ilhadas, isoladas. Inclusive ontem tivemos a reinauguração, né? Alice estava lá cobrindo da ponte ali entre Caxias e Nova Petrópolis, a ponte da cooperação. Mas esse é só um dos pontos de tantos que sofreram. Propostas para a agricultura e interior do município, Denise. Bom, a gente também fez muitas reuniões no nosso interior, né? E a gente percebeu também um descontentamento, né? De que a cidade, o nosso interior, não foi feita manutenção nas estradas no último período, então a gente precisa retomar a manutenção de estradas. A gente precisa estudar a possibilidade também do município retomar os britadores, né? A gente sabe que a questão das britas ajuda muito o nosso interior. Então, hoje a gente sabe que muitas vezes há desculpa ou a justificativa de que não tem brita, né, para manter as estradas. Então, a gente precisa retomar essa questão do britador. Também retomar as políticas de asfaltamento do interior. A gente já captou muito recurso já como deputada federal para o asfaltamento no interior. A gente tem recurso para asfaltamento na região do Santo Amubom. A gente tem também 6 milhões para Claudino Costa, que liga o Cruzeiro a Santa Lúcia. Não dá para fazer todo o trajeto, mas dá para fazer uma parte. Então, só que nada foi feito ainda, né? Por parte do município. O recurso já está disponível para a prefeitura, mas ainda não foi feito. Então, a gente precisa retomar toda essa questão de asfaltamento. O que a gente escuta muito por parte dos agricultores, né? A gente só precisa de estrada para escoar, né? Muitos falam isso, a gente precisa de estrada para escoar a nossa produção. Então, a gente precisa ter estrada boa. Não tem como as estradas estarem do jeito que estão. Então, precisa ter manutenção. E para isso, a gente precisa, claro, ter subprefeituras que, de fato, tenham uma presença maior e eu acho que uma autonomia também maior, né? Não só ter que estar vinculada à Secretaria de Obras, mas também estar vinculado, acho que a prefeitura mesmo, né? A
gestão para ser o representante do município lá no distrito e para poder também tratar de outros temas do que só manutenção de estrada que não está sendo feita. Então, a gente precisa melhorar a manutenção, a gente precisa também, a agricultura diminuiu muito o investimento hoje. A Secretaria da Agricultura tem um dos menores orçamentos da história da Prefeitura de Caxias. A gente precisa, então, melhorar o investimento na Secretaria de Agricultura para garantir assessoria técnica para os nossos agricultores. Hoje também os agricultores dizem a gente precisa, às vezes, ajudar alguma coisa, né, alguma orientação sobre alguma situação de clima que a gente, né, tem. Às vezes é seca, às vezes é chuva demais, a gente, né, às vezes tem doenças que atingem a produção, então a gente precisa ter assessoria técnica. E hoje não tem, que consiga atender o nosso interior. Então a gente vai trabalhar, sim, para ter assessoria técnica, seja com parcerias, mas também no quadro de servidores. A gente precisa melhorar essa assessoria técnica e trabalhar também na questão do interior, os atendimentos da saúde também, que é um problema, né? A gente já teve, acho que no ano passado, vários meses aí que Santa Lúcia do Piauí ficou sem médico. Então, a gente precisa garantir que o nosso interior também tenha esse atendimento de saúde. Nós vamos levar um posto do SAMU para o nosso interior, né, para também garantir que as pessoas em situação de emergência possam estar acessando um equipamento de saúde e possam, né, ter mais recursos, né? Então, e também vamos pensar uma política municipal que apoie toda a questão da agricultura e também avançar na questão da agroecologia. Que a gente precisa também ir melhorando cada vez mais a produção do nosso alimento, né? Mas dizer que o nosso interior tem muito potencial, né? Além na questão da agricultura, também toda a questão turística, né? A gente tem hoje rotas turísticas lindíssimas no nosso interior que a gente precisa otimizar, retomar. Eu sempre brinco e digo que aqui não tem o que não haja em Caxias do Sul, né? O que não há, a gente inventa, né? A gente inova e faz, né? A gente tem até cânion em Caxias, né? Então a gente precisa retomar o acesso lá do Palanquinho, a gente tem o Monumento dos Bertucci, que também está meio abandonado lá, a gente precisa retomar toda essa questão turística que a gente vai, né, também desenvolver cada vez mais no nosso interior. Também, como eu sou arquiteta, né, eu me preocupo muito com o planejamento urbano, né, do nosso município. E ainda não foram feitos os planos diretores dos nossos distritos, né? Então, veja que a gente vai ter lá o aeroporto de Vila Oliva, que é uma prioridade também para nós, né? Fazer com que ele saia do papel, mas não tem um planejamento. Então, a gente vai ter uma cidade que vai crescer, né? E que vai ter um ponto no nosso interior, né? Que vai atrair muitas pessoas de toda a região, vai ser quase a porta de entrada da região turística mais importante do estado do Rio Grande do Sul. E a gente precisa retomar esse planejamento, né, dos nossos distritos, para que a gente tenha crescimento e desenvolvimento nos nossos distritos, mas sempre cruzando com a questão, né, dos pontos que são críticos, né, de ocupação, seja nas áreas de bacia, né, a gente tentar equilibrar essa relação, e também as áreas de deslizamento, como a gente viu. Então, a gente tem os apontamentos, os estudos, né, que apontam as áreas de risco. A gente precisa já demarcar isso, né, para que a gente consiga fazer com que cresça a cidade, mas sempre protegendo as áreas, né, que são áreas que precisam ser preservadas. Claro, candidata, pensando, lá no início da entrevista mencionaste, né, dos alagamentos que te motivaram a entrar na política, do bairro São José, na região de Santa Catarina, que eram problemas históricos, e Caxias do Sul, mesmo diante das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, justamente não foi tão atingida justamente pelas ações governamentais em todos esses anos que foram feitas, que foram aplicadas. Porém, não deixou também de ser atingida, e talvez seja um município referência agora para tratar de uma reconstrução, de mobilizar todo esse conglomerado de municípios. Nessa perspectiva, nós tivemos dois grandes fenômenos: a pandemia, né, que fez com que a saúde fosse olhada diferente, e agora esse novo momento da emergência climática dos alagamentos. Gerou novas demandas. Não dá mais para dizer que o município tem áreas apenas como educação, saúde e segurança. Novas áreas são tão importantes quanto, por exemplo, a questão ambiental, a economia, o fomento dela nesse momento crucial, porque o prefeito que entrar vai ter esse desafio, como retomar a economia junto com o próprio Estado, e a questão do fenômeno migratório e a questão da cultura também, que foi um legado da pandemia, que se mostrou que cultura também é tão importante quanto a economia. Como equalizar essas novas áreas no seu plano de ação?
Bom, aqui tu traz vários temas. Vários temas. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão das mudanças climáticas, né? Essa semana eu acompanhei uma reunião, né, claro, à distância, mas que com o presidente Lula, os ministros, né, e com pesquisadores da USP, e que traziam um diagnóstico dessas mudanças climáticas, né? Então, o que é trazido ali? É trazido que o Brasil hoje é o 4º país de emissão de gases que aumentam o efeito estufa. Então, do mundo, né? Do mundo. Então, a gente tem... E que nós seremos um dos países mais atingidos pelas mudanças climáticas. Então, regiões vão ter mais seca e o Rio Grande do Sul vai ter mais chuva. Então, isso né, os dados estão vindo, né? Na Amazônia, a gente vai ter efeito de secas, né? Então, isso acaba prejudicando toda a questão hídrica, né? Então, é uma realidade que a gente está vivendo e curto e médio prazo, difícil reverter. A gente precisa, claro, ter ações, né, para redução desses gases, mas é o fato, vai ter mais chuva. Então, como é que a gente pensa isso, né? Como é que a gente vai ter que... Não tem mais como não olhar para isso. Então, o governo federal já está, né, destinando recursos, cobrando, né, municípios, estados, né, para que a gente comece a olhar para isso e pensar. E aí, claro, a nível nacional vai ser revisto várias legislações ambientais, né, a questão de desmatamento, de queimadas, o que a gente está vivendo, né? Então, precisa rever algumas legislações. Porque é uma situação que estão já... Então, nesse mesmo estudo, fala que o mundo vai aumentar, né, a temperatura em mais de 4 graus. Então, isso tudo, né, vai aumentar o nível do mar em 1 metro. Né? Então, tem muitas questões aí que estão sendo trazidas e que os estudos mostram. A gente tem que acreditar na ciência, né, em cima dos fatos, em cima das evidências. E aí, como a gente vai trabalhar com isso, né? Então, acho que a questão do plano de mudanças climáticas, a gente vai ter que fazer esse estudo, né? Ver quais são os efeitos de tudo isso, para a gente já ir vendo medidas que mitiguem, né, os desastres ou questões mais problemáticas ali na frente. Então, a gente tem que trabalhar antes, né? A gente já tem que ver quais são os pontos frágeis e ir trabalhando antes. Seja de orientação, por exemplo, né? A região lá do Fátima, né? A gente teve toda aquela questão, né? Vai romper a barragem, né? Sai todo mundo correndo, não sabia para onde. A gente já tem que ter planos de ação, né? Já pensar quais são, ou já rever a estrutura da barragem, né? A gente vai ter que já ir revendo questões para que em eventuais ocorrências futuras a gente tenha em qualquer... vai ter um alarme que vai chamar, vai avisar, as pessoas vão sair. Vamos organizar esse negócio, né? Vai ter... a escola vai ser o ponto de acolhimento das pessoas, o ginásio. A gente vai ter que organizar tudo isso. Então, a gente vai fortalecer a defesa civil, a gente vai fazer um plano realmente já de atuação para isso, né? Para que, em situações que possam ocorrer, a gente tentar diminuir o efeito dessas situações, mas tudo isso vai ter que ser com estudo e a gente vai ter que fazer. Não tem mais, não tem como não fazer. E aí você falava também da questão da cultura, né? Mas só um pouquinho, candidato, já que ficamos na questão ambiental, me perdoe, vou fazer aqui um outro ponto que talvez seja relevante tanto quanto, na questão ambiental, é a situação do lixo. Caxias do Sul tem um plano em relação a outros municípios até bem mais avançado, mas em relação a ela mesma tem muito a melhorar. Uma das maiores despesas que o cidadão tem no ano dentro do seu IPTU é a taxa de coleta de lixo e ainda assim ela não é satisfatória. A exemplo de outras cidades como Porto Alegre, quando inundou, o problema, além da inundação, foi a quantidade de lixos. Temos mais de 20 recicladoras e uma cooperativa só. E umas ruas, né, de Caxias do Sul, que a gente sabe que são historicamente com problemas em função do acúmulo, né, de resíduos. Como trabalhar a questão do lixo em Caxias do Sul no seu plano de governo? Esse ano já está sendo discutida a revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né? Não sei se vai dar tempo de ser aprovado esse ano, mas eu sei que está sendo discutido. Se não for, a gente vai discutir, né, no ano que vem. Mas precisa rever esse plano municipal, até porque tem pontos ali que ainda não se avançou, né? A questão dos resíduos de construção civil ainda tem muito que avançar, né? Mesmo a questão da organização das reciclagens, né? A gente tem vários perfis diferentes das reciclagens, e que a gente precisa, assim, existe política do governo federal para as cooperativas de reciclagem, mas a gente tem uma, como tu mesmo falaste, né? A gente tem uma apenas em Caxias. Então, a gente precisa organizar as nossas reciclagens, porque hoje, eu diria que o trabalho que é feito ali,
é um trabalho muito precário, né? Muito precário, e o município pouco dá assistência para as recicladoras. Então, a gente precisa dar um suporte maior para as recicladoras, né? Seja mesmo na questão de encaminhar os produtos, né? O resíduo adequado, porque eu já vi, né? Ninguém me contou, eu vi, porque eu visito as recicladoras, eu já vi reciclagem receber material, assim, que de tanto material acumulado, tu tinha que ir com um picão em cima para conseguir separar, sabe? De tanta coisa que estava prensada. Isso é um trabalho desumano. E aí, às vezes, tu tem até animal morto dentro, no meio de um material que era para ser reciclável, né? Então, o que eles recebem não tá certo, né? Então, a gente precisa melhorar isso. Além do mais, a gente viu em vários períodos dessa administração, por falta de caminhão, né, deixarem de coletar o resíduo reciclável, né, e deixar nas ruas e tal, porque o orgânico, né, ele acaba tendo cheiro, então priorizar o orgânico e deixar o resíduo, o reciclável, ou às vezes até levava o reciclável para o aterro, né? Então, o aterro recebeu muito material reciclável que as recicladoras estavam precisando. Então, ou a gente capacita e melhora também, tem que ter educação ambiental para ensinar as pessoas de novo como é que é, o que é reciclável e o que não é. A gente precisa voltar a fazer isso, porque eu percebo, eu aprendi na escola e era, né, bem exigente na escola, mas hoje eu vi que a gente precisa retomar isso, porque as pessoas não sabem mais separar o material. Não sei aonde que desaprenderam, mas a gente precisa retomar isso, né? Não sei se é porque tem muito tipo de resíduo diferente, né, de materiais, mas a gente precisa retomar a educação ambiental e melhorar a estrutura mesmo da própria Codeca, né, para que tenha a coleta adequada, organizar as reciclagens para que elas se regularizem de fato e possam acessar recursos maiores, né, mas ter uma parceria com o município melhor, porque hoje não tem EPI, os recicladores estão lá trabalhando, fazendo um serviço público. Eles estão fazendo um serviço público. Se eles não fizessem esse serviço, nós ia ter muito mais resíduo no aterro, né, o que seria um custo muito maior depois. Então, a gente precisa, né, trabalhar e valorizar o trabalho deles, né? Dá tempo de mais uma, Alice. Eu nem falei da cultura. Que tu tava... Já posso virar a chave, então? Pode, já? Seus projetos, suas propostas para aumento do emprego e da renda, e já atrelado nisso, como tornar Caxias do Sul atrativa também para o jovem nessa questão de empregos? Bom, atrativa ela é, né? Porque Caxias é a cidade que mais cresce, né? No estado, a gente cresce mais do que o estado e mais do que qualquer cidade do estado, né? Então, acho que Caxias tem essa fama do emprego, do trabalho, né? E o que eu vejo? A gente tem uma questão, assim, talvez um desencontro às vezes, né? As empresas querem um perfil, né? E os trabalhadores talvez não tenham a capacitação condizente com a vaga. Então, a gente vai trabalhar, sim, para ter uma capacitação melhor, com parceria com o Sistema S, né, para ter cada vez mais essa formação, né, da mão de obra, essa qualificação. Porque é melhor também para o trabalhador, que vai ganhar um salário melhor, né? Então, a gente vai trabalhar essa questão da capacitação com parceria com o Sistema S. A gente tem o CIMEX hoje, que tem interesse na qualificação, o próprio Simplas, outros sindicatos que a gente pode estar articulando nessa capacitação. E a gente vai trabalhar já no início, lá no contraturno, né, com atividades também nessa área, para começar o interesse por robótica, informática, né? Então, também trabalhar num programa grande de contraturno, que vai ter esporte, que vai ter cultura, que vai ter outros segmentos. Então, a questão da capacitação. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também precisa orientar melhor as pessoas, né? A gente recebe muitas situações, né, de MEIs que foram para o Simples e não tinham as informações adequadas do que isso implicaria, e depois acabam tendo que voltar e se endividando. Então, a gente precisa ter essa orientação, que pode ser também construída via Sebrae, né? Uma parceria com o Sebrae consegue orientar de forma adequada para que o empreendedor possa decidir de uma forma mais segura. Além disso, a gente vai, dentro do nosso planejamento, também criar um novo distrito industrial. Na verdade, um condomínio industrial, né, ali na região, né, de Vila Oliva, que é próximo do aeroporto, para a gente conseguir reter as empresas na nossa cidade. A gente sabe que muitas empresas da nossa cidade estão saindo de Caxias e indo para as cidades vizinhas, né? Então, a gente precisa reter essas empresas aqui, né, e fazer com que a gente, né, volte a ter investimentos cada vez mais.
mas também precisamos apoiar as que já existem aqui, né? Então, hoje a gente tem o programa Nova Indústria Brasil, que é um programa do governo federal que tem muito investimento para inovação, né? E a gente tem muitas empresas aqui que trabalham com a inovação e que a gente pode colocar nessa mesma esteira aí da Nova Indústria Brasil, assim como também articular recursos junto ao FINEP, né? Que hoje financia também muitas empresas nessa área de inovação. Também pensamos que a área da saúde, né? Também pode ser uma área para as indústrias. A gente viu na pandemia, né? O quanto a gente ficou dependente, né, no Brasil de insumos na área da saúde. Tem que importar tudo. Então, o programa Nova Indústria Brasil, ele também investe muito nessa área da saúde para a produção de soro, de produtos de saúde, né? A gente já tem produção de soro em Caxias do Sul, o soro fisiológico, e a gente pode entrar em várias outras áreas que também vão atrair mais emprego, né, e mais postos de trabalho. 9h41, a gente vai fazer mais um intervalo, vamos em seguida para o último bloco dessa entrevista especial, Vitrine de Negócios e Eleições, com a candidata à Prefeitura de Caxias do Sul, dia dela hoje, Denise Pessoa. Tua Rádio. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h40. Confira agora os candidatos a vereador do Progressistas. Sargento Cruz, 11.190. Defender a segurança pública e a família, este é o meu compromisso. Olá, sou Vanessa Castro, luto pelo autismo, vote 11.126. Comunidade caxiense, continuar é acreditar no que já conquistamos. Vote, vereador Bressan, 11.000. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. 16 graus. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. No Sicredi não é só uma conta PJ. Seu negócio tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e atendimento próximo de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. Caxias está em constante crescimento. Sua economia é um motor que nunca para. No entanto, a prefeitura hoje não acompanha esse crescimento. Vemos uma cidade sem manutenção, com ruas esburacadas que tiram a fluidez do trânsito. Nos bairros, isso também se torna um fator de insegurança. Esse problema tem solução. Sabemos como fazer isso, com o Alceu e o apoio do Pepe. Vote Denise e Alceu, vote 13. Coligação União e Mais Ação por Caxias, Federação Brasil e Esperança, PT, PCdoB e PV, PDT, Federação Pessoal, Rede Avante. Ei você, servidor ou servidora pública de Caxias do Sul que ainda não é sócio ou sócia do Sindiserve. Agora você pode se associar, ter vantagens como sede campestre, convênios e eventos e ainda concorrer a uma viagem. Dá uma olhadinha lá no site e redes sociais do Sindiserve. Faça contato e associe-se. E também tem sorteio de viagem para quem indica colegas e canecas personalizadas para os setores com mais sócios. Seja sócio do Sindiserve, participe e ganhe. A Ótica Martinato tem as últimas novidades em armações e óculos de sol. Das cores suaves aos tons mais vibrantes, cada opção de armação traz seu próprio charme e realça sua beleza de maneira única. E claro, com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867.
A Casas Vacariense constrói casas de madeira e alvenaria para você, com opções de financiamentos pela Caixa. Venha nos visitar no nosso escritório em Caxias do Sul, na Rua Andrade Neves 448, pertinho da rodoviária. Já entregamos mais de 20 mil obras. Venha construir conosco. Casas Vacariense. Ligue agora, 549-9657-0271. Aqui é o Felipe. Vote nos candidatos do PSD para Caxias voltar a ser feliz. Sou Nicanor Castilhos, povo de Caxias do Sul. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Em especial, os servidores públicos, as pessoas do interior e os tradicionalistas. Nicanor Castilhos, 55555. Olá, povo de Caxias do Sul. Sou Pegoraro, candidato a vereador. Concorro pelo número 55111. Renovação e trabalho é o meu lema para uma Caxias melhor. Pegoraro, 55111. De volta ao último bloco deste programa especial Vitrine de Negócio Eleições, com a participação da candidata à Prefeitura de Caxias do Sul, Denise Pessoa. Hoje é o dia dela, numa série que iniciamos no dia 7, já alertar as pessoas também e convidar para acompanhar no próximo sábado, é a última da série, com o candidato Adilódio Domênico. Bom, vamos retomar aqui o assunto. Entrevistam a candidata, 3 jornalistas aqui da tua Rádio São Francisco, eu, Beverly Rocha, Alice Correia, Daniel Lucas Rodrigues, sabatinando sobre temas emergentes, necessários e também conhecendo melhor o plano de governo, o plano ação da candidata Denise Pessoa. Quero passar a palavra para os colegas, né, porque senão eu tomo todo o tempo aqui. Vamos abordar então a questão da migração. Afinal de contas, Caxias do Sul recebe diariamente, né, famílias que chegam de fora e desde o século passado, né? Isso a gente pode deixar bem claro isso. Como abordar essa questão, candidata? Bom, a questão da migração, quero primeiro dizer que eu fui autora da política municipal que trata da migração, né, como vereadora em Caxias do Sul. Então, a gente precisa melhorar, claro, o atendimento dentro da prefeitura, que tem um setor que trata da questão de imigração, né? Mas a gente precisa reconhecer que hoje a maior parte do trabalho que é realizado com migração é feito pelo Centro de Atendimento ao Migrante, né, que é uma instituição vinculada, inclusive, à Igreja Católica, né? Então, e claro, a gente e fazem muito bem feito as orientações, né, para a questão dos migrantes. Mas o município precisa cada vez mais assumir um pouco mais essa responsabilidade. E como mesmo você falava, né, a questão da migração é um fator que é da nossa identidade em Caxias do Sul, né? Não é à toa que a gente tem um monumento migrante, né? E a migração constrói Caxias do Sul, né? A gente faz parte do nosso DNA. E eu vejo que é o nosso, eu diria que é o nosso potencial até, né? A gente, toda essa diversidade que constrói Caxias, acho que a gente precisa valorizar e não enxergar como um problema. É óbvio que a cidade cresce e, portanto, se em outros locais a gente tem uma redução do número, por exemplo, de crianças, né? Porque a natalidade tem diminuído, a gente tem em Caxias sempre ainda um crescimento, porque vem muitas pessoas de fora com crianças, então a gente tem essa constante, né? Então a gente precisa pensar, eu acho que as políticas públicas sempre pensar como um povo só, né? É para Caxias como um todo. Não importa se é venezuelano, se é, né, haitiano, se é brasileiro, se é de São Borja, se é de São Paulo. A gente tem muita gente construindo Caxias do Sul. Mas, claro, a gente precisa ter alguns atendimentos também específicos. A gente vê que na Secretaria de Educação, por exemplo, a gente precisa apoiar, né, mais escolas, por exemplo, que tem crianças que falam... A gente tem crianças hoje que chegam na escola que não falam português. Né? E como é que fala o crioulo, fala, né? Então a gente precisa entender e dar o suporte para os professores, né, nesse sentido. E, claro, sempre trabalhar para apoiar, né, essas pessoas, porque eles vêm para cá e ajudam a construir, trabalham, né, muitas vezes nos trabalhos que muitos nossos não querem, muitos nossos, eu digo, mas todo mundo é nosso, né, mas muitos postos de trabalho que muito caxiense não quer executar, e eles estão lá trabalhando, né, e tem capacidade, executam, então eu vejo que a gente precisa apoiar.
cada vez mais esses trabalhadores, né, e fazer o atendimento. Tem uma frase, quando eu trabalhei muito na questão da migração, porque eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né, especialmente lá em 2014, quando veio toda, né, uma leva, a gente recebeu mais de 400 ganeses em um mês, em Caxias do Sul, né, foi na época da Copa, né, a gente teve, e a gente atendeu ali, e eu me lembro que a gente falava e ouvi num seminário sobre migração, de que a gente, muitas vezes, a gente quer as mãos, né, dessas pessoas para o trabalho, mas a gente esquece que tem um corpo e tem toda uma vida, né? Então, não é só a gente exigir que eles venham trabalhar, né, mas também entender que eles precisam de educação, eles precisam de saúde, então é olhar o ser humano como um todo, né? A migração é um fator mundial. Se a gente olhar hoje, considerando o Brasil, né, a gente tem mais brasileiro fora do Brasil do que imigrante no Brasil. Então, são pessoas que circulam para buscar melhores condições de vida e eu acho que é um direito humano, né, a migração. Se a gente precisa, como é que a gente aceita, né, a transição de produtos, né? Os produtos são mais liberados, circulam o mundo todo e as pessoas, às vezes, né, não são acolhidas em alguns lugares. Então, acho que Caxias precisa, né, trabalhar nesse sentido de pensar, claro, recurso mais para a saúde, a gente vai ter, né, tem que buscar mais recursos para a saúde para atender o migrante e o nativo. São as mesmas necessidades, né? Mas, como eu disse, tem algumas especificidades. A gente precisa ter alguém que ajude na tradução, seja lá no atendimento da saúde, quando alguém chega e não fala o português, a gente vai ter que ter alguém que ajude a orientar e poder dizer o que está sentindo. Assim como a gente também precisa ter alguém que traduza em libras, né, para a pessoa que tem, que tem deficiência auditiva, né? Então a gente também precisa ter esses apoios que são específicos de cada necessidade de cada pessoa. Candidata, pensando nessa questão do fenômeno migratório atual, né, já explicaste o seu posicionamento sobre a questão do fenômeno, mas obviamente ele repercute além da educação e da saúde num problema que é nevrálgico em Caxias do Sul histórico também, que é o comércio ambulante, o comércio de rua, que muitas vezes, entre aspas, compete com o comércio oficial, né, que paga impostos e tudo mais, que é uma demanda da população. Como lidar com isso? Quais as alternativas? Alguma ação, alguma estratégia também na Maesa para isso? Como usar a Maesa pensando não só em cultura, mas em eficiência da cidade? Eu tenho acompanhado esse tema, como eu disse, há muitos anos, né? Participei de várias reuniões junto ao Ministério Público Federal, que tem acompanhado a questão dos migrantes, né? Especialmente os internacionais. E quando a gente vê essa situação, na verdade, é uma situação irregular, né? É irregular, não é uma venda de artesanato, né, que a gente vê ali, né? É realmente uma competitividade desleal com o comércio local. Então, a prefeitura tem encaminhado nesse momento, mas a gente torce que isso saia de fato, né? Que é um local para fazer um novo camelódromo, né? Que, né, sendo bem, né, objetivo, é um novo camelódromo. A gente entende que eles precisam de um local. Isso é um pedido há muito tempo. Eu acompanho desde quando a irmã Maria estava aqui, né? Ainda a gente já falava disso, dessa necessidade de ter um local para que eles façam o comércio. Por quê? Porque culturalmente, né, os senegaleses, especialmente, lá no Senegal, eles vendem na rua, é uma coisa meio cultural deles, né? De dizer, eles vendem na rua, né? Não tem muita regularização, não tem muita legislação como nós temos. Bom, mas está aqui, tem que seguir as nossas leis, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma capacitação para eles entender qual é a legislação, mas tem que colocar um lugar adequado. Não é colocar uma barraquinha na calçada, às vezes até na janela das pessoas, porque esse governo chegou a fazer isso, né? Investir dinheiro numa barraquinha que não atendia nem a demanda deles, porque não cabia os produtos deles, né, ali dentro daquela barraquinha, e também inviabilizava o passeio público. Então era uma saída completamente errada o que foi feito, né? Eu me lembro de uma barraquinha que botaram na janela de uma senhora que não podia nem abrir a janela, né? Então, foi extremamente uma irregularidade em cima de outra, né? Então, a gente precisa colocar um local adequado, e nesse local ter um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para capacitar, qualificar eles, entender o que eles precisam comprar, como é que nota, tem que prestar contas, tem que ter uma ação junto da Receita Federal. A gente não descarta, né, aí a possibilidade de ter, né, situações mais graves e irregulares, usando inclusive eles como vendedores, porque se a gente olhar, são mesmo os produtos que são vendidos aqui
em outras cidades, né, pelos migrantes. Então, a gente tem que ter essa atenção aí, porque a gente não pode deixar também que as pessoas sejam exploradas, né? E é uma possibilidade. 9h53, exatamente agora a hora certa, a gente está chegando à reta final. Teve algumas perguntas de ouvintes, muitas delas convergem para o mesmo tema, que é onde encontrar impresso o plano de ação, acessar, são várias as perguntas nesse sentido. E tem uma pergunta que vem de Galópolis, que é muito pertinente, mas o ouvinte, que é o Edgar Boff, ele gostaria de fazer isso para todos os candidatos. Por uma questão de justiça, nós vamos passar para as assessorias de todos os candidatos que vão responder diretamente para o ouvinte. Combinado assim? Perfeito. Reta final, Daniel e Alice. Alice, tem a honra. Gostaria de saber suas propostas, né, para o fomento do esporte, lazer e cultura aqui na nossa cidade. Bom, na questão esporte, lazer e cultura. Esporte, lazer e cultura. Quantos minutos tu ainda? É que o relógio está indo contra nós. Eita! Bom, a gente precisa, desde melhorar a questão de recursos, né, disponíveis, mas também na capacitação para acessar os recursos, né, desburocratizar também o acesso aos recursos do Financiarte, do FIESporte, né, então tem que desburocratizar, porque a gente também tem muita reclamação por parte, né, do setor de que, em vez de facilitar, complica muito, então a gente precisa fazer com que seja mais desburocratizar, né, esse acesso. Além disso, na questão do esporte, a gente pensa em garantir todas as escolas do município, a gente fazer um plano, né, de expansão, mas garantir a quadra, né, de esporte com cobertura. Hoje a gente só tem 31 escolas que tem o ginásio fechado, né? A gente está falando de cobertura, claro que no futuro a gente fecha, né? Mas acho que hoje a gente tem muitas quadras que não são nem com cobertura. Então, o que a gente tem? Muitas crianças hoje que fazem educação física, recreio, tudo dentro da sala de aula. Né? Então, é 1/3 das escolas apenas que tem condição aí de ter atividade externa. Então, a gente precisa melhorar isso. A gente pensa em qualificar os espaços os ginásios já existentes hoje, né? Melhorar a manutenção, a gente tem vários problemas de manutenção. Mas também pensamos em fazer um espaço grande, né, para esporte ali no campo municipal, né? Então, ali trabalhar para investir nessa questão. Na questão da cultura, a gente vai trabalhar para descentralizar também os projetos. A gente já teve vários grupos de teatro nos bairros. Hoje a gente tem 2, né, grupos de teatro. 4, é isso. Então, a gente tem 4 grupos de teatro apenas, mas a gente tinha muito mais. Então, a gente precisa melhorar isso. Então, a gente vai descentralizar e fomentar cada vez mais os pontos de cultura. Né? Os pontos de cultura são, eu diria que é quase a nossa UBS da cultura, né? É o ponto ali que vai estar trabalhando na comunidade. Acho que é mais ou menos por aí, senão no nosso tempo... Que hora está marcando o relógio? 9h56 e 40 exatamente. A gente tem um compromisso, né, com todos os candidatos de encerrar no mesmo horário, exemplo, né? Com o Felipe Gremmelmaier às 10 em ponto, então a gente tem a partir dali, então, esse limite ali. Denise, vamos deixar os últimos 3 minutos, então, para você fazer as considerações finais e também, obviamente, pedir o seu voto, né? Isso aí. Bom, gente, então o pessoal está perguntando do nosso plano de ação, né? Tem no nosso site, mas eu quero aqui também deixar, né? Quem estiver nos assistindo, congela a imagem aí, captura o QR Code, né? Esse QR Code aqui também tem a possibilidade de participação, né? Então o pessoal pode ainda contribuir para o nosso programa de governo. A gente criou uma plataforma em que as pessoas vão ali, opinam sobre a cidade, contribuem, né? Dão sugestões e também vão estar sendo incrementado aí no nosso plano de ação. Ele está em constante construção. Dizer que nós vamos levar essa participação para a nossa administração, né? Retomando o orçamento participativo, seja nas reuniões presenciais, mas também de forma virtual, né? Para que as pessoas possam participar na palma da mão com o celular, né? Possam estar participando também. Então, a gente quer, eu e o Alceu, né, pensamos que a participação ela é extremamente estratégica para uma cidade grande como Caxias, com os problemas grandes que tem. Não é nós dois sozinhos que a gente vai conseguir saber o que é prioridade para cada região. Quando a gente escuta mais, a gente erra menos, né? Então, a gente quer ouvir cada um e cada uma, né, nessa construção. Mas quero, então, aproveitar esses últimos minutos, né? Dizer que quero aqui pedir a confiança, né? E o voto de cada uma que nos acompanha. Dizer que, às vezes, as mudanças, né? Elas são difíceis de fazer, né? Elas deixam a gente um pouco inseguro. Mas é importante que a gente faça algumas mudanças para mudar a nossa cidade.
né? Se você está descontente, se você acha que a cidade de Caxias do Sul já foi uma cidade grande, né? E que já atendeu melhor na saúde e na educação, em outros temas, e que acha que a cidade está um pouco parada, nós nos propomos, né, fazer as mudanças, mas as mudanças de uma forma segura. O Alceu já foi prefeito de Caxias do Sul, já trabalhou pela nossa cidade. Nós temos o apoio do Pepe, que também trabalhou pela nossa cidade. Eu fui vereadora em Caxias do Sul. Muitas pessoas tinham receio da minha presidência na Câmara de Vereadores. Presidi a Câmara com responsabilidade, com diálogo. Mesmo como deputada federal também havia pessoas que pudessem questionar de que seria só um mandato de um segmento político, mas a gente sempre trabalhou, né, pela nossa região, por Caxias do Sul, com muito diálogo. E agora, como prefeita, eu quero poder, né, dialogar com todos, construir uma cidade para todos, mesmo que não importa se vai ser de direita ou de esquerda, né, a pessoa, o eleitor, a gente quer construir e ouvir todos, e, portanto, os espaços de participação serão abertos e a gente entende que pode ser, sim, um momento de transformação que deve ser necessário nesse momento histórico e que a gente pode eleger uma mulher prefeita. A gente nunca elegeu uma mulher prefeita em Caxias do Sul e eu quero, né, trazer para esse mandato o cuidado que nós mulheres, né, a gente tem mais essa característica, né, a gente foi criada um pouco para isso culturalmente, de cuidar, né, de trazer um pouco de beleza para casa, né, para o cuidado com a nossa vida, né, cuidar das crianças, dos idosos, e eu acho que a gente precisa desse cuidado da nossa cidade. Já agradecer a presença da candidata Denise Pessoa, também dos colegas profissionais de jornalismo, Daniel Lucas Rodrigues, Alice Correia, também todo o staff aqui da campanha da candidata. Esse foi um programa, né, especial dentro de uma série de eleições que o programa Vitrine de Negócios está fazendo. Iniciamos no dia 7 com o Felipe Grimmelmaier, no dia 14 a entrevista foi cancelada por parte da organização da campanha do candidato Scalco e agora no próximo final de semana, que vem, dia 28, nós seguimos aqui e encerramos a série com o último a ser entrevistado, Adilode Domênico. A todos, muito obrigada. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook e também já estou levantando ele agora para youtube.com/Rede Tua Rádio. Muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Vitrine de Negócios. Apresentação: Luiz Antônio Cuiava. Oferecimento: vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fazer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira. É o Cicobi Vale do Vinho. Faça parte. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Ei você, servidor ou servidora pública de Caxias do Sul que ainda não é sócio ou sócia do Sindiserve, agora você pode se associar, ter vantagens como sede campestre, convênios e eventos e ainda concorrer a uma viagem. Dá uma olhadinha lá no site e redes sociais do Sindiserve, faça contato e associe-se. E também tem sorteio de viagem para quem indica colegas e canecas personalizadas para os setores com mais sócios. Seja sócio do Sindiserve, participe e ganhe! Scalco vai rever o plano diretor de Caxias do Sul, a fim de potencializar o desenvolvimento da cidade a partir de novas ideias e da realidade que a cidade vive hoje. Nós vamos arregaçar as mangas e enfrentar os desafios que temos pela frente, com trabalho e competência, porque é possível fazer mais por Caxias, é possível fazer bem feito e nós vamos fazer já. Quero mais Caxias já. Coligação O Futuro é Agora, PL, PP, Podemos, Novo. Administrar condomínios é coisa séria, por isso mais do que administrar, a Prolar vivencie o seu condomínio. Ligue para a Prolar no 30 26 8999 e descubra como podemos tornar seu condomínio ainda melhor. Administração e gestão de condomínios é Prolar. Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento: Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos.